Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mais um episódio do programa Mente Artificial. Aqui, vocês já sabem, é um espaço onde a gente discute coisas relacionadas com tecnologia, inovação, IA, principalmente, tá? No mundo dos negócios. E hoje, principalmente, um tema especial, onde a IA é aplicada no direito, tá? E para isso temos hoje um convidado especial, Gustavo Fuscaldo Cury. Seja bem-vindo, Gustavo, ao nosso programa. Obrigado, Paulo. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com você, com a sua audiência e poder compartilhar as nossas percepções sobre os impactos dessa tecnologia tão debatida, tão festejada presentemente aqui. Tá. Vou ler o mini CV dele, mas o mini CV dele já não é tão mini. Então vamos lá. Advogado com mais de 20 anos de experiência na área civil e empresarial, tanto na prática contenciosa quanto no aconselhamento jurídico empresarial estratégico. É sócio e conselheiro de empresas, desenvolvedor de negócios inovadores, é secretário da Comissão de Direito Empresarial do Instituto de Advogados do Brasil, a IAB, é pós-graduado em Direito pela Emerge, pós-graduado em Relações de Consumo pela Fundação Getúlio Vargas do Rio, ex-presidente do Sino-SC, ex-professor da pós da Fundação Getúlio Vargas, ex-diretor jurídico da construtora, ex-procurador municipal, ex-assessor do desembargador do TJRJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ex-diretor jurídico da fiscalização do PROCON Rio de Janeiro e por aí vai. Tá? Já atuou em várias comissões temáticas, tanto na UAB do Rio como na UAB aqui de Santa Catarina, entre direito empresarial, tecnologia e inovação. Então, mais uma vez, Gustavo, seja bem-vindo. Tá? Maravilha, Paulo. Bom, vamos lá então? Vamos lá. Começar o nosso bate-papo? Vamos. Ok. Então, o nosso primeiro tema desse bloco, nós vamos falar sobre o direito na era da inteligência artificial. Muito bem. Bom, você sabe que, muito melhor do que eu, o direito sempre se baseou em interpretações humanas. Análise de normas, princípios, né? Acho que é uma das teses fundamentais do direito. Te pergunto, como é que você vê o impacto da IA, ou da inteligência artificial, na prática jurídica hoje? Olha, o impacto é significativo, né? Porque toda tecnologia ela tem um potencial de criar uma engenharia para o bem quanto para o mal. Eu acho que essa é a primeira reflexão que a gente faz em relação a qualquer uso de tecnologia. E é igual, vamos fazer uma analogia, né, com uma arma. Né? Ela pode servir para o bem como para o mal. Então é quem a usa, né, que geralmente dá a destinação ao instrumento. Só que no caso da inteligência artificial, ela tem um elemento a mais, porque ela é uma tecnologia que, a depender da sua codificação, ela pode também ter autonomia. Então a gente já começa a tratar não só da tecnologia por si, mas da análise talvez de uma nova persona dentro desse cenário jurídico. Entendi. Só para me dar licença para poder falar para o pessoal, nós estamos hoje numa fase, digamos assim, uma fase 3.0 já da IA generativa, tá? Que seria a IA multiagente. Então a IA se transforma agora, você coloca uma tarefa para ela e você pode automatizar essas tarefas através de um agente. Então ela se torna um agente e ela vai fazer isso sozinha, desde que você especifique. Isso que é exatamente isso que você falou, né? Exato. Tá? Muito bem. Aí, no teu dia a dia, atuando como conselheiro, advogado empresarial, você tem percebido ou já percebe um movimento real dessas empresas adotando a IA para apoiar, por exemplo, processos jurídicos? Para apoiar processos jurídicos, sim, para todo tipo de uso, desde geração de documentos básicos, até algumas coisas um pouco mais complexas. Mas é importante a gente destacar aqui uma questão muito interessante em relação à inteligência artificial nas empresas de uma forma geral. Começou com o uso como se fosse perguntas e respostas do Google. Preciso de uma informação e busca a sua IA no formato chat de maior
maior afeto, vamos dizer assim, né? Porque acaba se adotando por escolha como se adota um time de futebol, né? Correto. São escolhas feitas, não. E Correto. depois você tem lá os torcedores de uma ou outra inteligência artificial. A gente não vai nominar todas, né, Paulo? Porque a gente não está recebendo para isso. Exato. Mas há já um conjunto interessante e nessas disposições de ferramentas à comunidade de forma geral, você tem notado uma corrida, né, uma escalada para desenvolver e gerar mais retorno e mais qualidade. E ao mesmo tempo em que vamos usar a nomenclatura da moda, né, que se hypa uma delas, você está ao mesmo tempo enriquecendo elas de conteúdo e de inteligência. Sim. Né? E consequentemente de inteligência. Eu inclusive, para você, falando para o pessoal, eu hoje, quando eu trabalho, o meu navegador fica aberto com 4 abas. O ChatGPT fica aberto, dá licença, é melhor olhar aqui porque senão eu esqueço. Eu uso o ChatGPT, uso o Gemini do Google, uso o Claude da Anthropic, que é da Amazon, e uso agora o DeepSeek, tá? Que é a chinesa aí, o mais... E tem um novo agora que eu estou usando também, que é você já ouviu falar do Notebook LM? Nossa, esse daí eu não ouvi ainda não. Rapaz, o que esse cara faz Acho que vale de testar aí, pessoal. Você pode... inclusive, pessoal, você carrega os arquivos, por exemplo, você quer fazer um trabalho de um estudo, você carrega os arquivos PDF dentro dele. E aí você faz perguntas em relação a todo esse teu universo. Ao invés de ele procurar no dataset, no conjunto de dados que ele foi treinado, ele procura ali. Então ele te dá assim uma visão de... imagina você pegar um processo, entendeu? Todinho, se tiver já digitalizado, coloca lá dentro e pede para ele fazer perguntas. Eu estou rodando uma em teste assim, eu não posso falar muito dela ainda porque a gente está com confidencialidade nesse projeto. Entendi. Mas aí voltando só àquela questão do uso das ferramentas, né? Acho que a primeira reflexão que a gente tem que fazer, e aí não falo nem na camada, né, de uma orientação jurídica propriamente dita, mas assim, mais um apreço à dialética do pensamento, né? Não usar a inteligência artificial como uma ferramenta que vai pensar por você. Usar a inteligência artificial via aquele chat, né, que eu acho que é o mais comum de todo mundo experienciar essa forma de tecnologia, como alguém que você vai exercer uma dinâmica de pensar em conjunto, para que também desenvolva um raciocínio, até aprimore o seu raciocínio. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, Paulo, uma coisa muito interessante, que a gente está tão encantado com isso, está ganhando cada vez mais escala, como você colocou, está cada vez ficando com mais funcionalidades que vão nos socorrendo nas nossas funções do dia a dia, que a reflexão que a minha esposa fez, a provocação foi, vai chegar num ponto que se a gente não parar e também souber fazer aquilo e esquecer aquilo, o dia que eventualmente essa tecnologia sofrer um shutdown ou algo parecido, vai ser um dano muito significativo para as pessoas e para as instituições e para os negócios. Recuperarem, né? Sim. Pode ser. Ok, vamos passar então agora para o nosso segundo tópico desse bloco, a IA e a transformação no mercado jurídico. Perfeito. Tá? Bom, você sabe que com o avanço da IA, existe hoje muitos softwares jurídicos cada vez mais sofisticados, né? E são capazes hoje de analisar contrato, prever decisão judicial, automatiza processos burocráticos e por aí vai. Você acredita que a gente está caminhando para um cenário em que a IA vai substituir alguma dessas funções reconhecidamente tradicionais dos advogados? Paulo, eu vou falar uma coisa, vai soar um pouco paradoxal e de fato é. Ao mesmo tempo que eu fico entusiasmado, eu fico um pouco cético. Pois é. Porque, sim, ela consegue pela tecnologia e pelo desenvolvimento e aos poucos auxiliando cada vez mais e ganhando inteligência sobre o uso e aprimorando. Só que ao mesmo tempo a gente tem que pensar algumas questões, né? Que aí vem privacidade, segurança da informação, não maleficência, a questão dos vieses. Então, assim, é uma coisa muito nova que o grande desafio, Paulo, do direito sempre foi o seguinte: a tecnologia sempre evolui mais rápido do que os operadores do direito são capazes de compreender e normatizar. A IA, ela pega isso daí e acelera por 2 vezes, ou até mais do que isso. Então está sendo um desafio muito grande, porque o risco é começar a tratar disso já com obsolescência sobre o assunto, porque a tecnologia já evoluiu. Então assim, a gente agora está conversando sobre uma perspectiva que talvez à noite já esteja alguma iniciativa em qualquer lugar do globo
muito à frente disso que a gente está conversando aqui. E isso vai afetar, por exemplo, a LGPD? Tem Com um aspecto toda da LGPD, certeza. Tanto que é é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? tem um ponto muito importante esse, tá, pessoal? Porque a questão da LGPD, o pessoal sempre foi um pouco cético em relação a isso, né, de forma geral, né, em especial aqui no Brasil, né? Enquanto não houver uma sanção efetiva, né, sempre se fala isso, né, no senso popular, né, não vai surtir efeito, a norma não pega, o pessoal gosta muito de dizer isso, a norma não pega. E o primeiro grande case da agência, da NPD no Brasil, foi exatamente inteligência artificial. Que foi aquele caso da Meta, que estava usando uma base de dados para treinar a inteligência artificial dela, que tinha exposição à inteligência artificial. Então foi o primeiro caso no Brasil não sabia de uma desse fato aí. De uma atuação da NPD. Então eu acredito, e venho debatendo até isso em grupos técnicos, que eu acho que a grande responsável, talvez pelo próximo passo da regulação operacionalizada da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, pelo menos, será o uso da inteligência artificial. Por quê? Você vai ter que começar a ter um cuidado maior com a tua base de dados e informações. E você vê hoje um grande movimento das Big Techs se utilizar daquilo que ela já dispõe de nós, que não é pouca coisa. Né? Não é pouca coisa. Imagina que a Big Tech tem acesso à nossa correspondência. Correto. A Big Tech tem acesso ao nosso dia a dia com geolocalização. Sim. A Big Tech tem acesso àquilo que a gente procura de informação. Então, ou seja, ela conhece mais até de nós do que nós mesmos. E aí vem a questão das informações mais sensíveis. Né? Então, eu acredito, Paulo, que esse é a principal questão. A segurança disso, que aí é uma questão geral de segurança, né? De cibersegurança, que assim, quanto mais a gente expõe as informações estão rodando, a gente não sabe por quanto tempo vão ficar rodando. Aí tem várias questões aí, tipo o direito do esquecimento, etc. A título do que você está falando, há esses dias num grupo que eu participo dessa área de IA, do pessoal da minha área, eles estavam dizendo, por exemplo, quando surgiu o DeepSeek, usa o DeepSeek só versão navegável, mas não baixa na tua máquina e instala. Sim. Porque eles fazem monitoramento da tua... A gente não sabe na hora que habilita, Paulo, para que aquele dispositivo seja instalado. Por exemplo, você usa um hardware que ele oportuniza informações daquilo que você quer habilitar pelo software, enfim, acesso à rede Wi-Fi, elementos que se conectam na mesma rede, aí você vai habilitando. Mas talvez tenha outras coisas que ainda o software não anuncie para a gente que está sendo verificado. Correto. Que aí viola também o princípio e o dever da informação, que é um princípio universal, tá? Certo. Esse é um dever de todo fornecedor desse tipo de serviço prestar as informações. Só que como a tecnologia ela avança a passos largos, a cifra da lei, né, a margem da lei, é uma gestão muito complexa em relação aos nossos direitos enquanto destinatários desses produtos e serviços. Né? O uso de IA, para encerrar agora esse bloco, o uso de IA em contratos inteligentes é uma realidade. Você deve saber melhor do que eu, especialmente em negócios digitais. Quais os desafios jurídicos que você enxerga nesse modelo? O direito está preparado para essa evolução? Olha, eu verifico alguns casos até de alguns clientes, né, para ser engraçado. Às vezes ele já vem com as linhas gerais do contrato feitas por inteligência artificial. E a gente valida isso aí. Mas não é uma dinâmica muito boa. É igual com o paciente, às vezes, que vai ao médico e se consulta no Dr. Google. Também os médicos estão sendo impactados por essa dinâmica de informação. E as posições de trabalho, né? Muito se questiona hoje em relação também, por exemplo, a função de um estagiário dentro de um segmento jurídico, às vezes de um advogado júnior. Então, eu acho que assim, terá uma dificuldade muito grande em relação à aplicação e aprendizado dessas pessoas. Então, o impacto ele vai muito além da tecnologia ao destinatário final. Ela vai a toda uma cadeia de produção que hoje existe, que talvez vá ser repensada num curto espaço de tempo. Você acha que daí, por exemplo, o pessoal que trabalha nessa área, esse pessoal, aliás, está preparado? Porque você diz que os caras criam, os contratos vêm gerados pela IA. Você consegue observar se aquele texto foi gerado por uma IA? Dá para detectar? Dá para identificar de duas formas. Primeiro que o pessoal às vezes copia e cola, esquece de retirar a linha final que diz que aquilo foi feito por inteligência artificial e recomenda providências além. Isso. Teve inclusive um caso desse no judiciário, enfim,
Aconteceu isso no judiciário, aconteceu isso com um advogado, aconteceu isso com um juiz. Foi? Aconteceu isso com um juiz que, por conta desse fato, o CNJ, que é o órgão... Conselho Nacional de Justiça. Que é vinculado à instância máxima do Poder Judiciário Nacional, ele emitiu uma normativa exatamente para dizer que está tudo bem o juiz usar a inteligência artificial para embasar as decisões, foi aquilo que eu falei, como exercício da dialética do pensamento. Entendi. Para que ele revise depois, porque seria análogo ao quê? Os juízes têm assessores, então eles estão tratando a inteligência artificial como um assessor de um juiz. Sim, sim. Então, assim, é até legal depois vocês deixarem a opinião de vocês aí, se vocês estão de acordo com isso ou não. É importante a gente ouvir a opinião da comunidade de uma forma geral para compreender se está caminhando. Isso aí, né? Para ver se você queria ser julgado, se sente seguro sendo julgado dessa forma ou não. Lembrando que a normativa orienta que seja para usar a inteligência artificial como assessoria auxiliar do pensamento para embasar a decisão. A criatividade não pode, ela não vai tomar. Eu acredito isso. A criatividade é nossa. A gente fala isso até para a escola, é a minha área acadêmica, né? Então eu falo, a IA não vai roubar o pensamento crítico da pessoa, entendeu? Porque e não pode fazer, não podemos deixar. O aluno tem que ter o senso crítico para escrever, mesmo que ele use o GPT, claro, mas eu penso assim, né? Nós temos 2 pontos aí, né, Paulo? Um em relação à análise do ser humano, né? Que vai enfrentar um grande desafio em relação a preservar a sua humanidade. Pois é. Esse é um ponto. E o outro ponto é, será mesmo que a inteligência artificial não vai chegar nesse ponto de desenvolvimento? Será que vai? Essa que é a grande provocação que a gente também coloca aqui para a audiência. Esse cara fala isso aqui, ó. Esse cara fala isso. Esse cara, nesse livro aqui, ele fala sobre isso. Ele acredita que a IA vai dominar a gente, essas coisas assim que a gente vê em filmes, né? Então, Yuval Harari, né, aquele grande autor, né, futurista, consagrado, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: nós vamos deixar a tecnologia, de forma geral, nos dominar ou nós vamos dominar a tecnologia? É isso aí, é isso aí. Bom, então é isso. Por hoje, vamos terminar o primeiro bloco, tá? Voltamos daqui a pouquinho. Olá, eu sou Paula Leal, âncora de Oeste Sem Filtro. E eu estou aqui para convidar você a acompanhar aqui na TV Cidade de Joinville o nosso programa diário. De segunda a sexta-feira, a partir das 17h45, eu espero você junto com os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. Você é nosso convidado. Olá, agora estou com vocês de segunda a sexta, às 19h45, aí na TV da Cidade, com a palavra final. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá pessoal, estamos de volta. Próximo bloco, vamos tratar de 2 temas. Regulação e ética na IA jurídica. Bom, temos que falar, né? Estamos falando de IA, temos que falar sobre ética e a regulamentação disso, né? E o futuro do advogado, já que ele está agora diante do direito 4.0, é o que estamos falando desde o primeiro episódio. Então vamos lá. Gustavo, um dos grandes desafios da IA no direito é a questão da transparência, né? E da confiabilidade que os algoritmos usam, que elas usam para a gente. E para vocês como ferramenta. Como é que o Brasil, você acha que o Brasil e o mundo estão lidando com essa necessidade de regular a IA na área jurídica? Então, Paulo, essa é uma questão muito complexa, já vem sendo debatida, né? Aliás, assim, não é exagero dizer que tudo que envolve IA é complexo, né? A própria tecnologia ela é complexa e essa é uma grande dificuldade de regular. Então, assim, você vê movimento na Europa, nos Estados Unidos, já debatendo essas questões. E a questão principal, né, a trava, o argumento das Big Techs em autodefesa da regulação ou da regulação mínima, é exatamente o segredo industrial. Porque quando a gente fala da transparência, o que a gente está exigindo da Big Tech, Paulo? Que ela exponha, no mínimo, a codificação. Que ela exponha aquilo que está baseando aquela operação daquela inteligência. E o argumento de defesa é perfeitamente compreensível, é que aquilo ali é um desenvolvimento interno de uma empresa, faz parte de um conjunto que se protege e se nomina de propriedade industrial. E isso tem um segredo industrial. E por conta disso não se divulga para quê? Para evitar que o seu concorrente tome conhecimento daquilo, desenvolva e se torne uma concorrência desleal no final. Certo.
Aí vira seria uma espionagem, caso de espionagem industrial. Seria mais ou menos. Seria mais ou menos, né? Só não seria espionagem porque os dados estão ali, se tornaram abertos, mas enfim, para a gente tornar fácil a compreensão, seria basicamente... Tipo, o cara foi lá e pegou o dado e passou as para informações, e aí vem a questão da segurança, né? Da necessidade da segurança, que é um outro pilar em relação. Entendi. Então eles se arrimam desses fundamentos, ou seja, eles se valem desses fundamentos, desses argumentos para ficar na defensiva em relação a isso. Entendi. Então o movimento, né, dos usuários e dos órgãos reguladores tem sido sempre no sentido tudo bem. Então vamos procurar uma solução intermediária. Vocês não divulgam a codificação completa, mas a gente precisa saber qual é o viés que foi utilizado para isso. Porque não pode ter nenhum viés que atente contra o ordenamento jurídico global, de forma geral. Pois é. Se tem alguma coisa ali que não é verídica, o que vai ser dito e verificado como verdade? Qual é o fundamento para isso? Entende? Porque é com base nisso que se toma a decisão, né? É com base nisso que ela afirma, a entidade, a inteligência artificial, afirma alguma coisa ou diz que não é alguma outra coisa. Então a gente verifica que lá na Europa isso está ganhando muito mais robustez. E é interessante porque assim, outros novos direitos estão surgindo em paralelo, né? A gente costuma dizer que tem um grande projeto rodando que é o projeto da Web3, que há 2 anos atrás nominaram aqui no Brasil de metaverso, né? E a inteligência artificial é uma dessas verticais de crescimento. Está indo. E junto com elas nós temos vários outros direitos, como por exemplo o neurodireito, né? Que é aquela tecnologia, para a gente exemplificar aqui com um caso, que o Elon Musk está desenvolvendo lá numa das empresas dele, do chip que você coloca no cérebro. E você também pode ter ali uma inteligência ali, informações alocadas, enfim. Então eu estou usando isso como exemplo para ver como é complexo e difícil a defesa dos direitos das pessoas. Então a gente tem costumado dizer até que o neurodireito ele vai ser uma tangibilização uma das tangibilizações do uso da inteligência artificial e, quiçá, a última barreira em relação à proteção dos direitos individuais, que é o quê? A privacidade. A segurança em relação à não invasão, não maleficência, que é um princípio também universal. O que é não maleficência? É que aquela tecnologia não possa ser utilizada para o mal da humanidade, que também tem como arrimo, né, tem como base aquelas leis de Asimov. De Asimov lá. Exatamente, que é usada como um princípio. É interessante, nenhum né? Como robô filme, pode prejudicar um ser humano. Obra, nenhum robô pode prejudicar o ser humano. Né, que virou um filme que Eu, Robô. Para quem não assistiu, assista. Tá? É uma recomendação interessante para vocês aí. Então é interessante como isso vai ajudando a construir como fonte do direito, né? Você até bem colocou isso no início, né? É uma fonte do direito também os usos e costumes da comunidade. Então, por exemplo, muito se discute isso até. Será que a gente precisa de uma normativa consolidada em relação a isso? Se os usos e costumes, isso? Exato. Quem vai fazer isso? E o que está acontecendo hoje, Paulo? As Big Techs estão regulando isso pelos seus termos de uso. Que também não tem uma segurança jurídica em relação a isso. Porque, veja, para mudar aquilo ali... Muito novo. E a gente não sabe de todas aquelas atualizações que estão ocorrendo. Algumas passam, às vezes, desapercebidas de todos nós. Não entra para aquele re-onboarding do uso da plataforma e tu vai usando e, por assim usar, pressupõe que você está aceitando aquelas atualizações de termos e usos ali em relação aos seus direitos. Certo Paulo, que talvez a gente tenha que construir um mínimo ali. Eu acho que é nesse caminho que está indo o projeto europeu, é nesse caminho que está indo o projeto brasileiro, que já, aproveitando os debates internacionais, com muita inteligência, Paulo, o Brasil tem feito isso de forma geral em relação à tecnologia, foi assim em relação a criptoativos, buscou normas principiológicas, exatamente para evitar a obsolescência, ou seja, que aquela norma ficasse defasada em relação ao uso da tecnologia. Certo. Fundando nos princípios e garantias, fundando isso como direito básico, em relação, você vê isso desde o Marco Civil da internet. Então acho que assim, o Brasil, nesse aspecto, tem andado muito positivamente. Agora a gente está falando da relação entre particulares. O grande desafio é a questão do poder público, porque o princípio do poder público é um pouco diferente. Para nós, funciona o seguinte: podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Para o poder público, ele é obrigado a fazer aquilo que a lei determina. Então foi o que aconteceu, por exemplo, no caso aqui que a gente falou no bloco anterior, do Tribunal de Justiça, né, que por meio do CNJ, na verdade todos os tribunais de justiça, né, todos os órgãos, melhor dizendo, do Poder Judiciário estão vinculados àquela norma do CNJ, que estabeleceu as premissas para que se deve se observar e seguir para o uso da inteligência artificial. Existem já diretrizes. Existe uma diretriz. Então o Poder Público, para adotar uma tecnologia, ela tem que estar normatizada, já é diferente. Entendi. Entende? Porque é uma garantia para nós,
destinatários daquela prestação de serviço público, que aquilo esteja normatizado e que siga aquela norma objetiva. Entendi. Me diga uma coisa, nós falamos no bloco anterior sobre isso, que juízes estão utilizando a IA para gerar sentença e tal, mas porque essas ferramentas, a gente fala, a palavra, quando eles erram, a gente fala que elas alucinam, que é Sim. o termo que a gente chama, alucinação é quando ela te dá uma resposta errada. E às vezes absurdamente errada. Pois e vem errado também, nesse caso, para vocês? Olha, a alucinação, né, eu estava discutindo até isso com alguns gestores de inteligência artificial das Big Techs. Certo. Na fase inicial era mais comum a ocorrência disso, porque a base de dados e o repertório era menor. Isso. Agora, com um repertório cada vez maior e com a utilização também crescente, isso tem diminuído. Mas ainda ocorre. É por isso que, por exemplo, quando uma pessoa que não conhece de um assunto técnico, que é perigoso, né, seja ele jurídico ou, enfim, de qualquer outro campo do conhecimento humano que requer um estudo mais profundo, é sempre bom aquilo ser validado. Por exemplo, para não ficar sempre nessa nossa conversa, para a gente transcender um pouco essas barreiras, vamos citar um pouco outros segmentos, por exemplo, como médico. Teve um caso de uma mãe que passou por 10 médicos, isso foi reportado na grande imprensa. Nenhum conseguiu fechar conclusão em relação ao diagnóstico do filho. Ela pegou tudo aquilo que foi gerado de informação médica, colocou numa inteligência que pegou a síntese e descobriu que aquilo era uma patologia raríssima. Nossa. E aí ela foi no médico. E ficou constatado o que era? Aí ela foi num médico, por isso que eu estou explicando essa jornada aqui, detalhe para mostrar exatamente um bom procedimento em relação ao uso da inteligência artificial. E esse médico concordou com o diagnóstico ali apresentado com base naquilo tudo que foi colhido. Porque, de novo, eu acho que o grande diferencial em relação ao uso da inteligência artificial é a questão do repertório também. Então, conhecer muito sobre o assunto e ter a conexão ativa de memória para buscar lá aquela informação é importante. Foi o que, nesse caso que eu trouxe aqui, não aconteceu. Porque o que se procura sempre? Consensualizar para o dia a dia uma solução imediata àquela dor. Isso aqui? Não. Tipo, dor de cabeça? Esse remédio aqui. Certo. Pronto. Mas será que aquela dor de cabeça é só uma dor de cabeça ou pode ser alguma outra coisa? Então assim, nesse aspecto, acho que a inteligência artificial ajuda a cobrir uma malha maior de elementos a serem analisados que às vezes a gente, na nossa função do dia a dia, nas atribulações, talvez passe desapercebido. E aí, de novo, Paulo, a gente cai naquele racional que é o quê? Usar ela como dialética do pensamento. Será que teve alguma coisa aqui, dentre as coisas que eu tinha que analisar, que eu não percebi? Pois é. Aí vem mais uma pergunta com relação a essa, eu vou te responder com uma pergunta. Como é que a gente pode garantir, você, como um advogado na área de direito, pode garantir que a IA seja justa e imparcial? Como é que vai garantir isso? É uma situação complexa, né? Porque assim, veja, quando a gente recorre ao judiciário, a gente está escolhendo que um ser humano, né, vamos chamar assim dessa forma, né? A gente tem uma Constituição que regula os nossos direitos e garantias, é a forma como o Estado se manifesta. De ser julgado por alguém, um ser semelhante. No artigo 5º da Constituição nós temos a garantia do júri popular, que é você, além de ser julgado por um juiz técnico, ser julgado por pessoas da comunidade. Entendi. Exatamente porque o senso de justiça, né, o senso do comum. De novo, trazer para o jogo ali, da análise dos fatos e provas, para o raciocínio da comunidade. Foi ou não foi crime aquilo ali? Numa situação civil, faz sentido uma indenização para aquela pessoa? Aquela cobrança tem fundamento? Então, quando se discute, por exemplo, na aplicação disso para o judiciário, na busca da justiça, nesse momento, testes estão ocorrendo. Acho que, salvo engano, Paulo, o primeiro teste foi até no Tribunal do Rio de Janeiro, em relação à IA para procedimentos simples. O que seria um procedimento simples? Por exemplo, execuções fiscais, ações de cobrança do Estado, do município, da União, que são procedimentos que, assim, verificação de débito, verificação de não pagamento, início do processo. Não veria mal, de novo, o princípio da maleficência, não veria um mal para um cidadão naquele processo se iniciar dessa forma, seguir. Entendi. Enfim, muito se discute até de toda a dinâmica desse processo ser rodada por IA no estágio experimental. Né? Entendi. Mas eu vejo que, por exemplo, situações mais complexas que tenham que decidir sobre o bem da vida, sobre saúde, sobre questões mais sensíveis, nesse momento, não me parece uma coisa que talvez tenha a melhor aplicação de tecnologia para campo. Entendi. Mas para coisas mais simples, verificações meramente formais, que se demanda essa situação de análise de direito,
talvez possa facilitar, mas, de novo, sob aquele prisma da tecnologia de supervisionado. Tá. Ainda ser supervisionado, ainda Supervisionado. não ser feito de forma Não supervisionada, totalmente tá. não supervisionada. Vamos passar para esse outro bloco, falta pouquinho, mas eu queria falar ainda pelo menos uma pergunta do futuro do advogado Direito 4.0. Perfeito, vamos lá. Você acha que, tentando fazer aqui uma profecia, que teremos tribunais baseados em IA, ou teremos um juiz robô, né, julgando o processo em larga escala, ou você acha que o fator humano ainda é essencial para isso? Eu acho que pode acontecer uma coisa muito interessante, Paulo. Eu acho que pode ocorrer. Existe um instituto. Eu acho que o judiciário, né, a opinião minha, tá? Eu acho que o judiciário poderia seguir como está, usando a inteligência artificial como auxiliar. Certo. Mas, para aqueles que quiserem, e assim quiserem, em consenso, poderiam buscar uma arbitragem por inteligência artificial. Você acha isso? Eu acho que talvez seria o caminho mais concatenado, vamos assim dizer, com o nosso marco legal, com a nossa Entendi. Constituição. Uhum. Né? Porque aí as pessoas estão conformes em relação àquele fato, aquele direito, seja exposto a analisar por uma inteligência artificial, em que seja sabido e consabido a programação, os vieses, Tomara que não tenha viés, né? ou que pelo menos tenha o todos. treinamento, a Ou base, que tenham todos, a base né? de dados de treinamento dela, se não tiver viés, porque senão Ou que tenha todos, né? Claro. Para que se pague Que seja imparcial, que seja né? imparcial, né? Que é um dos princípios que é necessário para apreciação Claro. isenta daquela questão que está sendo posta à análise. Mas eu acho que poderia ser uma opção sim, Paulo. Caraca, porra, preciso pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso, pessoal. Isso é um tema, um juiz robô julgando o processo. Agora, por exemplo, para departamentos jurídicos de empresa, Isso. eu acredito que o uso da inteligência artificial ele vai servir para dinamizar uma série de rotinas. Mas, de novo, sempre nesse momento de forma supervisionada. É importante também que os departamentos jurídicos, Correto. na função que lhes cabe, né, de fazer as provocações necessárias em relação à conformidade dentro das empresas, também levar ao conhecimento da alta diretoria toda, de forma geral, a necessidade da conformidade em relação ao uso dessa inteligência artificial. Fazer uma política de uso em toda a corporação. Né? Isso é a porta fora dessa área dentro da empresa, vamos dizer assim, dessa forma. Mas também porta dentro dessa área, dentro da empresa, o trabalho é grande em relação a isso. O jurídico hoje ele tem um papel muito protagonista em relação até no planejamento estratégico das empresas. Uhum. Então, assim, acredito que a inteligência artificial pode ajudar revisando ou partindo, né, como ponto de partida para o orçamento, para o provisionamento, para análise de risco em relação não só às causas em curso, mas também às atividades fins das empresas. A inteligência artificial ela pode ser utilizada, por exemplo, para fazer a análise econômica do direito, que é uma metodologia muito importante utilizada para avaliar a tomada de decisões empresariais. Então, eu acredito que assim, todos os segmentos vão ser muito impactados, Paulo. Mas eu acho que talvez onde se haja um maior ponto de vantagem, com menor fricção, seja dentro das áreas jurídicas das empresas. Veja, as outras também serão impactadas, tá? Acho que o RH pode tomar um grande proveito disso. Pode, né? Marketing. Marketing pode tomar um proveito gigantíssimo. Então, assim, é procurar entender. E o papel do diretor jurídico, né, vamos assim nominar, né, de uma forma mais universal, é ser um maestro também que vai auxiliar nesse processo para que tudo isso desenvolva dentro da empresa de uma forma legal, de uma forma salutar, ética. Sim. Porque qual é o grande risco no final também, Paulo, em relação a isso? É que vaze informação, dessa utilização ali, por exemplo, no RH, tenha prejuízo ou exposição indevida de alguma pessoa. E o problema para a empresa, de uma forma geral, porque aí seria o que porta fora para o mercado, é um dano reputacional. Então, por exemplo, imagina uma empresa de tecnologia que tem um problema em relação à implantação de uma inteligência artificial, o tempo que ela vai levar para retomar a dignidade dela, a respeitabilidade dela enquanto marca, enquanto negócio, é muito grande. Entendi. O gasto de dinheiro vai ser muito alto. Muito, né? Então, se a gente previne esse tipo de coisas, mostrando... E aí, até se valendo até da própria normativa, que já existe, pelo menos aqui no Brasil, em relação à LGPD, né, de usar mecanismos para mitigar os danos, para evitar os danos, provar que você adotou tudo aquilo que era possível, que você fez um processo de conformidade, mas mesmo assim o inevitável aconteceu.
Então acho que a gente pode nesse momento também importar muito do marco da Lei Geral de Proteção de Dados, que também vai ser base para a implantação e validação da inteligência artificial, compatibilizado com a futura lei que vai vir para o Brasil, né, que já está no processo legislativo de debate sobre a inteligência artificial, vão ser as balizas para que a gente tenha muita clareza para definir os projetos de inteligência artificial no Brasil. Beleza. Bom, vamos encerrar o bloco. Tem muita coisa ainda para falar, mas voltaremos no próximo bloco. Até lá. Olá, eu sou Paula Leal, âncora de Oeste Sem Filtro. E eu tô aqui para convidar você a acompanhar aqui na TV Cidade de Joinville o nosso programa diário. De segunda a sexta-feira, a partir das 17h45, eu espero você junto com os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. Você é nosso convidado. Olá, agora estou com vocês de segunda a sexta às 19h45, aí na TV da Cidade, com a palavra final. De Brasília, Alexandre Garcia. Bom, no início do bloco eu queria falar sobre um espectador que mandou um comentário nas nossas redes sociais, meu colega professor Márcio Piffer. Márcio, você falou de alguns livros, eu até trouxe o livro aqui, um é desse, do Kai-Fu Lee, excelente livro, eu ainda não os li, tá? Mas os lerei. E acabou de chegar hoje, quando você falou desse livro aqui, ele fala assim uma série de contos, como se fosse uma ficção, historinhas pequenas envolvendo a IA. Vou lê-los. Mas esse aqui também, e detalhe, viu, Márcio? São livros que foram escritos, vamos dizer assim, antes da era da IA generativa. Foram escritos em 2019, 2021. Eu estou curioso para ver o que esses caras vão escrever agora, né? Certo? E aí tem esse aqui, Márcio, que eu gostaria de indicar para você, que é excelente. Inteligência Artificial ao Nosso Favor, do Stuart Russell. Esse é de 2021. Excelente livro, também antes do momento. Stuart Russell escreveu o famoso livro que eu adoto na minha disciplina de inteligência artificial, o Russell e o Norvig, Peter Norvig. Ele é hoje um dos diretores de tecnologia na área de IA no Google. E esse cara aqui era um professor da Universidade de Oxford, hoje trabalha nos Estados Unidos, na universidade, acho que, se não me engano, é Princeton, uma delas lá, da nossa área, tá? Mas obrigado, tá aqui a dica, tá? Bom, vamos voltar então para nossa última parte do bloco, tá? Gustavo, tudo certo por aí? Tranquilo? Tudo maravilhoso. Então, Pena tá. que passou rápido, Passa né, Paulo? rápido, O papo estava passa bom, rápido, passa está rápido. bom. Então vamos ver agora os desafios e as oportunidades da IA no direito, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você sabe que existe já chatbot jurídico, assistente virtual, e o número desses caras o uso dele tem crescido muito para oferecer até aquilo que a gente falamos no outro bloco, né? Consulta automatizada, agilizar atendimento para cliente, etc. Aí eu te pergunto, até que ponto esses sistemas vão poder substituir o trabalho humano sem que comprometa a qualidade e a ética na advocacia? Nossa, excelente pergunta, Paulo. Eu vou até responder em partes ela, tá? Bom. Me permite? Ok. Sim. Tranquilo. Bom, a primeira parte. Eu acredito que, pelo que a gente tem verificado hoje, né, eu tenho testado algumas ferramentas que estão no mercado, tenho desenvolvido algumas também, porque eu acredito que o futuro da advocacia está exatamente sinérgico à tecnologia, não o contrário disso. Não dá, né? Não dá, porque assim, já sofremos o primeiro impacto de transformação, que foi o quê? O processo judicial deixou de ser físico e é eletrônico. Pô, hoje é digital todinha. É o primeiro impacto. Foi, né? Segundo impacto, além das informações serem transacionadas por meio eletrônico, os atos todos passaram para eletrônico, salvo algumas audiências e parte de sessão de julgamento de Tribunal de Justiça e dos tribunais superiores, que podem ser online. Teve até uma discussão, a questão da assincronicidade, de você enviar um vídeo de uma sustentação oral para um caso, para o tribunal, e isso valer como sustentação oral. A OAB intercedeu nisso aí, na leitura da OAB, não é a mesma coisa, e inclusive seria uma prerrogativa do advogado e, portanto, um direito do cliente
a atuação do advogado com a intervenção dele no julgamento. A audição tem que ser, acho que, presencial, E aí, né? talvez, só fazendo uma pequena digressão, e rápida digressão, exatamente pelo fundamento não só daquilo que tem que ser exposto, mas para que, se eventualmente ocorrer alguma questão no julgamento que dependa da intervenção do judiciário, por exemplo, algum erro de premissa na construção da ideia sobre o caso, cabe ao advogado naquele momento fazer uma parte e esclarecer essa situação. E com a sincronicidade você perde isso. Então a gente tem que sempre pensar e filosofar em relação à tecnologia exatamente isso. Ela vai permitir que a gente continue usando aqueles direitos que já existem ou não. E se não, ela vai favorecer de alguma outra nova forma ou não. Se para ambas as respostas, se a resposta for não, então ela tem que ser revista de alguma forma. Tem que ser dinâmica, não pode ser estática. Esse que é o movimento, Paulo. Certo. Então, acho que assim, a resposta para isso, quanto tempo, vai depender do grau de desenvolvimento dessas ferramentas. Então, por exemplo, as IAs que eu tenho testado para fazer peças processuais, petições iniciais, por exemplo. Eu já sou advogado com 20 anos de prática. Certo. Quando a gente vê uma petição daquela, você vê que é uma petição que tem o grau de conhecimento jurídico de um profissional que está em início de carreira. É uma petição que está ok, está correta, mas ela está muito seca, muito crua, frívora às vezes. Assim. Por um lado é bom, mas para o juiz que também vai ter uma longa jornada em relação ao conhecimento, ele não vai ter uma apreciação tão mais aceita quanto talvez uma escrita por um advogado com um pouco mais tempo de prática. Entendi. Então, com esse pequeno exemplo, já mostro que, por exemplo, isso pode ser corrigido ou talvez dependa de alguma intervenção humana. Então, a gente tem duas corridas aí. Aumento da base de dados de informação, que no caso do direito, ela se dá por meio da legislação, ela se dá por meio do usos e costumes, ela se dá por meio da doutrina e ela se dá por meio da jurisprudência. Aí eu gosto de explicar sempre o que é jurisprudência. Jurisprudência. Porque às vezes algumas pessoas acabam não entendendo o conceito como ele é. A jurisprudência, ela não é uma decisão isolada. Às vezes usa-se isso como sinônimo e não é. Uma decisão isolada é um julgado, é um julgamento. Quando você verifica uma tendência de um determinado tribunal ou de um determinado órgão fracionário da justiça num sentido, daquilo ali você consegue estabelecer a jurisprudência. Entende? A jurisprudência é uma coisa que tem uma tendência a ser levemente estática. Ok. Ela vai mudar, obviamente, mas não vai mudar num curto espaço de tempo. Talvez ela leve uma geração de composição do tribunal. O que é isso? Um ciclo de juízes num dado tempo e espaço num órgão julgador. Ok. Isso talvez possa influir na mudança sobre a percepção das coisas, sobre a questão geracional, sobre os fatos. Então esse é o tempo da mudança e evolução do direito, dos julgados de forma geral. E o interessante vai ser como é que a inteligência artificial vai articular com base nisso. Será que ela vai ter esse filtro? Então, assim, aí isso reforça uma outra reflexão, Paulo, que é a seguinte: será que nós teremos que ter advogados programadores ou programadores advogados? Essa é uma provocação para o futuro. Será que programação será a nova alfabetização, Paulo? Essa é uma questão. E outra, será que com o avanço da inteligência artificial também haverá necessidade de programadores? Então, quando a gente fala do impacto da inteligência artificial, a gente está numa fase inicial de percepção sobre o que de fato ela vai tocar, atingir e transformar. E aí vem para um outro princípio universal em relação à inteligência artificial, que é o impacto social. Então, para cada avanço, para cada impacto que a inteligência artificial gerar na sociedade, ela, ao mesmo tempo, aí seria a desenvolvedora dela, a responsável por ela tem que fazer uma contramedida. Entende? E isso está sendo construído nesse debate acadêmico internacional. Ou seja, toda ação tem uma reação. Toda ação é uma reação. A gente tem importado algumas leis da física para cá, mas na tecnologia é inevitável isso. Exato. Então, as leis estão sendo construídas, aí eu digo as leis porque é da União Europeia, Estados Unidos e o Brasil também, assim, possivelmente o serão. Tomara. Tá, você tem, claro, pelo que a gente falou aqui do teu currículo, você tem experiência nessa área de assessoria jurídica estratégica para a empresa.
Como é que a IA pode ajudar na mitigação de riscos empresariais e na tomada dessas decisões estratégicas no mundo corporativo? Excelente pergunta, Paulo. Isso também já vem do movimento, né, da proatividade do jurídico interno das empresas, né, do jurídico ser usado sempre como estratégico e não como reativo. Porque nada adianta, por exemplo, depois de negociado um avanço dentro de uma empresa ou a criação de algo novo dentro de uma empresa, se o jurídico não está junto para ajudar nessa construção. Mas ele pode ser um órgão consultivo também. Ele deve ser um órgão consultivo, mas eu digo além, Paulo, ele deve ser um órgão negociador. Negociador? Negociador e outro, agente do pensamento corporativo. Veja, ele tem que ser considerado como elemento estratégico tão vital quanto financeiro. Certo? Por que eu digo isso? Porque ele provisiona os impactos que podem acontecer na empresa. Por exemplo, então tem um passivo judicializado lá. Se há um mau dimensionamento ou um mau provisionamento no orçamento estratégico da empresa, você pode fazer um impacto no caixa que pode resultar até mesmo, com grande pesar, no fechamento de uma empresa. Ele pode ser estratégico do ponto de auxiliar a alocar aquele recurso contingenciado para um eventual passivo, para um ativo que gere proveito ou que não impacte em caixa. Então ele consegue ajudar numa dinâmica. Aí, para isso, existe uma metodologia, que nós já falamos até no bloco anterior, que é a análise econômica do direito. Então a inteligência artificial ela pode ser uma ferramenta muito útil, muito interessante e poderosa para compatibilizar o uso dessa metodologia. E aí você começa a ter decisões com muito mais acuidade, porque ele pode aumentar a análise, a base de dados e de elementos necessários para decidir e formatar aquilo muito rápido num racional, exibindo aquele racional. O que seria esse racional, pessoal? Que foram todos aqueles elementos utilizados para fundamentar aquela decisão. Por exemplo, ele pode usar e levantar, e essa é a grande importância da base de dados da empresa, está bem estruturada, bem segura, com todas as informações vitais da empresa, bem seguro, porque ela vai poder acessar essas informações muito rapidamente, ela vai poder cruzar essas informações muito rapidamente, e ela vai poder dizer, nesse racional, tudo aquilo que foi usado dentro dos documentos, dentro das informações da própria empresa, a favor da empresa, para a tomada da decisão. Aquela ferramenta que eu te falei, o Notebook LEM, faz exatamente isso. Ela não precisa usar o dataset na qual ela foi treinada. Você pode criar o teu dataset particular. Então, colocaria todos esses dados da empresa e faz as questões, as perguntas baseado nesse universo aqui, não no outro universo, entendeu? Essa é a grande característica desse elemento aí. Agora, olha só que coisa interessante, Paulo. E essa ferramenta, ela está bem posicionada em relação ao negócio, à dor, melhor dizendo, que ela escolheu sanar. Porque com essa dinâmica que a gente explicou aqui para vocês, não há mais necessidade, por exemplo, da exibição visual da informação. Exato. Por exemplo, você não precisa de um dashboard para dizer. Então a gente já está falando até de obsolescência de ferramentas. Isso. E, consequentemente, de negócios. Porque quantos negócios hoje se baseiam em oferecer para empresas somente a informação via dashboard? Isso. Então, olha como é que isso já impacta pessoas, negócios, a necessidade de você se adaptar a isso. E a dinâmica é muito rápida, ao mesmo tempo que talvez uma área de uma empresa vá ser encerrada por conta disso, uma outra área pode surgir. Vai surgir, uma profissão nova surge. Não tenho dúvida em relação a isso. A grande questão é, em quanto tempo isso vai ser ativo em relação ao desenvolvimento da tecnologia. E aí vem uma grande discussão, talvez, ou um grande dilema ético, né? Será que se terá que colocar uma trava ao limite do desenvolvimento dessa tecnologia, naquele racional que a gente conversou, em relação a mitigar os efeitos do dano social, do impacto social? Entendi. Entende? Será que é necessário colocar um limite? Ou talvez desacelerar tanto o desenvolvimento para dar tempo para as pessoas, para os negócios conseguirem absorver e tirar bom proveito disso? Certo. Porque também, às vezes, o ritmo pode ser o problema. A cadência pode ser o problema, não a tecnologia por si só. Mas também a gente tem que entender que tem um tempo para que aquilo seja absorvido e que haja uma adaptação
das pessoas e dos negócios a essa tecnologia. Entendi. Então, aí de novo, né? Às vezes o jurídico ele vai acabar sendo, a depender dos negócios, o jurídico interno ele vai ser uma grande ferramenta para auxiliar também nessa cadência. Por quê? Ele pode dialogar com o RH, a área de RH e ver, olha, a gente está pensando isso aqui, na construção de um orçamento estratégico. Às vezes, adotando isso aqui, a gente vai gerar tanto de custo, mas também a gente vai gerar tanto de otimização aqui e a receita melhora, consequentemente. Mas vamos ter que, talvez, demitir tantas pessoas. Entendi. Mas, tá, tu vai demitir tantas pessoas e essas pessoas vão fazer o quê? Vão contratar novas pessoas? Tudo bem, tem um racional hoje dos negócios seguirem uma dinâmica muito parecida com de uma startup enxuta. Eu acho interessante. Se você cresce, continua assim. Mas o problema é quando você tem uma empresa grande e aí da noite pro dia você resolve transformar tudo pela transformação digital, o impacto vai ser muito grande. O impacto vai ser muito grande, Paulo. Para fechar, temos ainda uns 3 minutinhos. Quais habilidades tecnológicas que você considera indispensável para que os advogados que querem se destacar nessa área da IA, da inteligência artificial? Eu vou falar para os advogados também, Paulo, mas eu vou procurar também, com esse exemplo, ajudar a todos, né? O que eu recomendaria para quem está começando? O profissional de forma geral, o jovem advogado, recém-formado. O recém-formado. Passou no exame da ordem. O jovem recém-formado de uma forma geral, o advogado. Entendi. O bacharel. O bacharel. Eu acredito o seguinte, se você, no caso da área jurídica, né, quiser estudar para um concurso, talvez você sofra um impacto menor. Agora, se você quiser todo mais, o seu impacto será maior. A minha sugestão para o jovem, de forma geral, tá, Paulo? Não só o jovem que se graduou em Direito, é buscar empreender. Porque eu acredito que o que talvez seja o problema, que a geração de emprego vai cair, talvez seja a solução, porque as oportunidades de novos negócios vão surgir, Paulo. Empreendedorismo. Então, eu acredito que uma skill importante seria desenvolver o empreendedorismo. E junto com o empreendedorismo, para você empreender, você precisa do que mais, Paulo? Precisa de criatividade, precisa de resiliência, precisa saber negociar, precisa saber se comunicar, precisa saber se posicionar nas redes sociais, usar as redes sociais ao favor, de forma geral, fazer um bom uso disso, né? E procurar compreender sempre sobre os principais fundamentos de gestão de negócios. Eu digo isso para os advogados agora, porque o pessoal se forma na faculdade, aprende o básico do direito e fica, às vezes, só nisso. E a gente tem que buscar ainda aprofundar o direito e começar do zero em relação a tudo mais. Entendi. Então, já aproveita esse momento de graduação, e aí eu estendo também para os demais graduandos, graduandos. A possibilidade de aproveitar esse momento para também estudar sobre gestão. Eu acredito que será um tempo bem investido. Acho que é um skill que precisa. Uma skill que precisa, empreendedorismo de forma Soft geral. Skill, precisa ter noções de gerenciamento, administração. Porque talvez, Paulo, para o futuro, eu não sei nem se a hard skill será um grande diferencial. Eu acho que tem que ter, na maioria dos casos, né, você se resguarda. Na dúvida, resguarde-se sempre. Isso. Mas acredito que investir em soft skills será um grande ativo para o futuro. Verdade. Bom, quero agradecer muitíssimo a tua presença aqui nesse programa, Gustavo. Acredito que foi alguma coisa assim extremamente enriquecedora a nossa experiência. Acredito que para vocês, telespectadores que estão nos assistindo, espero que vocês tenham essa nossa conversa tenha contribuído para o conhecimento de vocês todos. Agradeço mais uma vez, tá? E volte outras vezes. Vamos trocar mais assuntos, mais figurinhas, ok? Maravilha, Paulo. Um abraço a todos. Até o próximo episódio.